Nunca mais essas crianças vão esquecer esses detalhes. Nunca mais. Eles vão sempre lembrar. Eu lembro que aconteceu isso na igreja. Glória a Deus. Vamos ouvir o Senhor falar. Aleluia. Nessa manhã. Pai, que tal o teu filho? Amém. O Senhor já colocou a tua palavra em seu coração e sua mente. Não deixe ele esquecer de detalhes importantes. Reveste ele com poder, unção dobrada do teu Espírito. E fale conosco, preparando nossa mente e o nosso coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem prestou atenção em tudo até agora? Vamos recapitular o nosso culto de hoje. Aleluia. Retrospectiva. Amados, assim, a gente prepara uma coisa e as coisas depois elas vão acontecendo aqui na igreja, de modo que a gente tem que ir repensando aquilo que a gente já escreveu, aquilo que a gente já meditou, porque Deus, ele é presente, ele é dinâmico, e ele é um Deus que age a cada momento da nossa vida, a cada minuto. Nós cremos nisso? Sim. Sim. Se eu fosse perguntar ou pedir para vocês escreverem no papel, como que cada um saiu hoje de casa? Com que sentimento? Com que nível de alegria? Com que intenção estava? Talvez a gente tivesse aqui vários cenários, mas no final talvez todos estivessem com a fé o suficiente para vir louvar a Deus e se restabelecer. Aí eu vou aproveitar uma fala do irmão Adriano, que durante a administração falou: olha, se você passou a sua semana, uma semana difícil, Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Deus vai te restabelecer. É para isso que normalmente nós viemos. Por mais que a gente saia de casa com a intenção de louvar a Deus, nós sempre estamos interessados na parte em que Ele nos renova. Difícil quando a gente vem aqui simplesmente para adorar e falar assim: ó, hoje eu não quero nada do Senhor, eu só quero te adorar. Difícil essa parte. E aí o pastor abriu o culto dizendo, dos 50 dias que passou longe, de tudo que o acometeu, do tempo em que Deus permitiu que ele meditasse, e durante essa meditação ele entende que tudo, absolutamente tudo tinha a mão de Deus, do planejar, do executar, do ele obedecer ou não obedecer, e Deus cuidar de toda a situação. Numa conversa mais particular, ele disse: passei anos da minha vida descuidando da saúde, e Deus me deu um cartão. A gente aprende que Deus dá cartão. E aí ele abre o culto dizendo que tudo que está acontecendo no mundo, nós fazemos especulações, e muitas vezes nós questionamos ou ficamos acuados ou tentando imaginar se de fato o que está acontecendo no mundo está relacionado ao final dos tempos e que Jesus está voltando. E alguns de nós perdemos a paz, perdemos o sentido das coisas, começamos a acreditar em alguns homens que têm grandes igrejas e a sua fala, na proporção do tamanho da sua igreja, cria veracidade na sociedade, no meio cristão. E aí ele diz assim: mas a gente tem que perguntar para Deus, a gente tem que viver pela palavra. Mas como que a gente vive pela palavra se a gente não a conhece? Então a gente volta de novo a dizer: precisamos na nossa rotina de vida diária estudarmos a palavra. E aí são coisas que Deus liga no nosso meio, amados, de uma forma impressionante. Ao longo da semana eu atendi uma ligação
de uma ovelha nossa, dizendo assim: pastor, eu preciso te falar uma coisa. Eu tenho um amigo de muita confiança minha, e cristãozão, que está me falando há alguns dias que eu preciso ir para o interior, que eu preciso acabar com tudo que eu tenho aqui, porque o ano que vem, 2024, a gente vai passar fome aqui nas capitais, e que uma série de coisas vão acontecer, e que, nossa, eu preciso parar o que eu estou fazendo e buscar asilo em outro lugar. Aí, essa ovelha disse: eu já orei, eu perguntei para Deus, me confirma, e aí Deus não tem falado nada, e eu estou ficando preocupado. E aí eu já conversei com 2 pastores, e aí eu perguntei: mas pastores nossos da igreja? Não, eu conheço outros pastores e perguntei, e fui falar desse tema. E aí, dentre os nossos pastores da igreja, eu estou decidindo perguntar para o senhor: o que Deus tem te falado? Eu falei: mas por que a mim? Porque eu sei que você ora às 3 da manhã. E eu costumo saber e ouvir que Deus fala muito com quem ora às 3 da manhã. Vocês conseguem entender algumas coisas que eu já estou colocando? Coisas que nós cristãos acreditamos que Deus vai agir diferente com algumas pessoas, ou que Deus tem um modo de agir, que vai falar com um e não vai falar com o outro. Algumas coisas só nesse sentido. Mas aqui não é julgando, mas é trazendo a esclarecimento que todos nós precisamos ter um papel definido diante do Senhor. E aí eu disse assim: olha, Deus tem falado muitas coisas comigo ao longo de todas essas madrugadas que eu levanto. Mas, para ser sincero, Ele não falou nada para eu pegar minhas coisas, minha família, ir para o interior, e porque nas capitais 2024 vai faltar as coisas. Assim, olha, pode ser que Ele não queira falar para mim, vou interpretar da pior forma. Talvez eu não seja a pessoa com quem Ele vai dizer isso. Mas eu converso com os nossos pastores, a gente conversa entre pastores da associação, e não tem uma vertente nos direcionando para isso. Então, vamos lá, vamos acalmar o seu coração, vamos orar. Mas essa pessoa que está te dizendo isso, porque qual é a motivação? E aí ela disse: porque estourou a guerra em Israel, e aí tudo vai acontecer agora. E aí de novo a gente volta, né, na introdução do culto de hoje. A gente não pode simplesmente ouvir a TV, ler as notícias na internet e simplesmente começarmos a concluir coisas que talvez façam sentido, ainda mais se for endossado por um homem de Cristo falando coisas que ao seu prazer, aos seus olhos, pelo seu senso de justiça, coloca como verdade. E aí nós seremos enganados, como também na abertura foi dito. Porque haverão falsos cristos e falsos profetas. Isto tudo há de se cumprir? Haverá de se cumprir. Princípio das dores. Tudo vai acontecer. Será que Deus vai avisar a gente? Igreja Papai, se prepare. A partir de amanhã, o princípio das dores começa. Deus não vai mandar recado assim. Não vai. Pastor Edgar, diga às suas ovelhas que quarta-feira, a partir das 7 horas, está aberto o princípio de dores. Não vai. Não é assim. Nós sabemos o que vai acontecer. Ou pelo menos nós esperamos que a igreja, as ovelhas de Cristo, saibam o que vai acontecer. A nossa igreja, ela tem ministrado os estudos às quartas-feiras de uma maneira muito, mas muito abençoada. Quem tem vindo aos estudos de quarta tem aprendido muito, mas um conteúdo que se não aprende, não se aprende em qualquer lugar, mesmo pagando. Não se aprende.
a profundidade do que é ensinado aqui na igreja, se nós estivéssemos com os nossos olhos e as mentes abertas, se nós estivéssemos de fato com medo do fim, todos nós que estamos aqui hoje estaríamos aqui na quarta. Porque agora eu vou fazer uma pergunta para a igreja. Não precisa responder, mas cada um vai refletir. Será que você, assim como eu, estamos prontos, preparados, em espírito e em verdade, cheios do conhecimento da palavra e cheios do poder do Espírito Santo, a ponto de não sermos o possíveis enganados, lido na abertura desse culto? Será que todos nós que estamos aqui hoje, quando vier a dúvida, quando tudo estiver acontecendo conforme a narrativa da palavra de Deus, e alguns homens e algumas igrejas se manifestarem, será que nós não seremos enganados? Como está você, meu irmão? Qual é o seu nível de conhecimento bíblico? Qual é o seu nível de fé? Qual é o seu nível de crença? Para que você não se desvie. Ainda que nós tenhamos conhecimento pleno da palavra, tenhamos fé suficiente, crença para vivermos aquilo que estamos tendo fé, se nós não formos cheios do Espírito, esse conhecimento, fé e crença não vai nos levar para o reino de Deus. Toda a diferença vai fazer no quanto nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas, irmão Akira, isso é muito longe ainda para a gente. Eu não consegui visualizar isso que você falou. Eu vou trazer para o momento atual, agora. Qual é a nossa capacidade de discernirmos se estamos vivendo uma vida reta ou uma vida fora do caminho de Deus? Não estou falando de fé, amados. Fé eu sei que todo mundo tem. Crença, aí eu começo a talvez me questionar, e até a mim mesmo. Porque crer é viver naquilo que você acredita. Nós estamos vivendo de acordo com aquilo que acreditamos? Porque nós costumamos dizer que nós somos carne, nós pecamos e nós somos pequenos. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, nos ajuda a não pecarmos mais. Mas essa análise do que estamos pecando é um pecado que é um tropeço de vez em quando, ou nós estamos vivendo com o pecado de estimação? Bom, eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço essas coisas, mas para cada página deste livro tem pelo menos um ato que ele diz não faça, que seriam os pecados explícitos. Não faça isto, porque isso é pecado. Mas existem outras dezenas de palavras que elas não explicitam o pecado. Mas ele diz, viva desta forma. Então ele não está dizendo, olha, faça isso, não faça isso porque é pecado. Quando Deus diz, viva desta forma, é a forma correta de se viver. E quando eu não consigo viver a forma correta de viver, eu estou fora. E se eu estou fora da forma reta, eu estou em pecado. Nós precisamos abrir os nossos olhos, os nossos corações, para entendermos que conhecer a palavra de Deus, para não sermos enganados e não nos enganarmos pelos nossos próprios pecados. Algo que a natureza humana tem é de refutar o seu próprio erro
e achar uma forma de se justificar, mesmo dentro da palavra. Algumas igrejas, por completo, vivem assim. Vivem das suas próprias justiças, pregando a palavra de Deus. Outras igrejas são justas e tentam viver enxergando a justiça contida na palavra de Deus. E aí é mais difícil caminhar. E mesmo quando isso acontece nessas igrejas, não são todas as ovelhas. E aqui todas as ovelhas, os do lado de cá e os do lado de cá, que conseguem viver isso. Ainda na abertura do culto, o pastor lembrou que ontem ele abriu o culto de ontem, de líderes e pastores, falando que nós podemos descansar à sombra do Onipotente. Mas para isso você tem que estar no esconderijo. Aí para estar no esconderijo é aquilo que a gente já conhece, você tem que saber a senha do esconderijo. Porque às vezes você acha o esconderijo, mas não consegue acessar. E tudo isso está aqui, porque a senha é o conhecer. A senha, eu diria que é o obedecer. É a senha mais difícil de se guardar. Conhecer as regras, todo mundo conhece. Seguir as regras a maior parte do tempo, talvez seja até fácil de fazer. Seguir a regra naquilo que consiste para te pôr dentro do esconderijo, isso é difícil. Aí a Kelly vem com o desfile do povo que fazia deuses com as próprias mãos. Conforme o desejo do coração do povo, eles tinham desejo de fazer algo, e aí encontrava-se amparo num Deus que permitia que aquilo acontecesse, e então eles passavam a louvar um Deus. A minha pergunta para nós, a comparação agora é: será que nós, dentro dos nossos estilos de vida, nas nossas modinhas, será que nós estamos assim também? Seguindo a Deus com um pé e lançando moda com outro, e que não é a moda de Cristo? Por que eu estou fazendo a abertura e essa minha introdução em cima disso? Porque tem dois textos que nós vamos ler hoje, e que, graças a Deus, Deus se incumbiu de fazer todo esse cenário para vocês. Porque eu não vou precisar falar muita coisa, mas o recado é: você tem fé? Tenho, Senhor. Você crê? Mais ou menos, Senhor. Porque não estou vivendo o que eu digo que creio. Porque crer, até o diabo crê. E estremece. Mas ele não faz um dia sequer da vida dele obedecer a Deus. Então não adianta dizer que nós somos crentes simplesmente, se temos vergonha de viver o Evangelho. E aí vem a modinha. Aquele disse: vamos lançar moda de sermos verdadeiramente servos do Senhor. Que as nossas crianças cresçam lançando moda de não ter vergonha do Evangelho, de não ter vergonha de dizer que crê em Deus, de não ter vergonha de dizer que ora, de dizer que tem medo e busca em Deus refúgio. Qual é a moda que nós estamos lançando? Bora para ali de perto que tem que tirar. Está chegando a idade. Amados, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Nós vamos ler até o verso 25. Amém? Obrigado pela água. Hoje eu vou tomar. Não veio. Senhor Deus, a sua palavra vai ser lida agora, Pai.
Em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço, me ajuda, Senhor, a esvaziar-me de mim mesmo, dos meus conceitos, dos meus preconceitos, das minhas percepções, mas que eu venha revelar à tua igreja, às tuas ovelhas, ó Pai, aquilo que o Senhor colocou e colocou forte no meu coração, para que possamos refletir diante dessa leitura. Que o Senhor possa levá-los muito além da onde o Senhor me levou. Cada lar tem a sua necessidade, cada varão tem a sua necessidade. Deus revela-se a si, a cada um deles, ao modo que cada família precisa. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Mas eis-me aqui, ó Deus, usa-me a mim e envia-me a mim. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Amém. A palavra de Deus, em Romanos 1,16, ela começa assim: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação da minha e da sua vida. 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Nós, possivelmente, muitos de nós seremos enganados por esses homens que detêm a verdade pela sua justiça e não pela justiça de Deus. Porquanto, 19, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aleluia! Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém? Esse é o primeiro texto. Aqui, fortemente, Deus, e agora trazido por mim, eu, como mensageiro dessa palavra, apelo aos irmãos que não tenham vergonha da sua fé. Não se envergonhem do modelo de vida que vocês já escolheram um dia. Para que Deus não nos entregue a nós, da igreja Abba Pai, as nossos próprios desejos do nosso coração. Que nós não sejamos entregues às nossas próprias imundícias. Todas as vezes que nós tivermos vergonha de demonstrarmos que somos seguidores do Evangelho de Cristo, nós seremos, dentro do nosso coração e da nossa cabeça,
um pouco mais entregues a nós mesmos. A palavra de Deus disse aqui que Deus entregou àqueles homens as suas próprias imundícias. E que eles pegaram a verdade do Evangelho de Deus e transformaram em mentira. Vou juntar tudo até agora. Começou uma nova guerra. Já tinha a guerra da Rússia. Agora tem Israel. Nós ouvimos na introdução que isso vai acontecer cada vez mais. Mais nações estarão em guerra, cada vez mais. Mais nós ouviremos pais matando filhos e filhos matando pais. Mais nós ouviremos igrejas desvirtuando o bom andar do cristão. Porque isso está acelerando. Porque está chegando o momento do parto. Vou me fazer aqui da própria introdução. Haverá um momento no princípio das dores? Sim, porque o parto está próximo de chegar. Haverá um novo nascimento, que é a vinda, vamos entender dessa forma, e ela vai ser o ponto final. Eu não sei dizer para vocês, o mensageiro de hoje não sabe dizer para vocês a data, a hora e o minuto. Mas eu sei que nós temos que estar preparados. Porque no princípio das dores, toda mulher suplica a Deus para que passe dela aquela dor. E nós vamos pedir a Deus. Quando nós estivermos vivendo este momento, como a mulher do parto pede para Deus tirar aquela dor dela, nós vamos pedir para Deus tirar de nós aquela dor que haverá de acontecer. Mas a mulher que vai dar à luz, também como já foi dito, ela sabe que começa num ciclo, e ele é compridinho, e ele começa periodicamente a se encurtar, e se repetir, até que não tem mais como fugir disso. As mulheres grávidas, elas entendem qual é o fim, por isso elas suportam a dor, por amor daquele que elas não conhecem, que ela só viu por um ultrassom, ela só viu um formato de um rosto, ainda deforme na imagem, mas que ela sente dentro dela e ela ama. A minha pergunta para a nossa meditação, assim como foi a minha ao receber essa mensagem, é: como que está no ventre do meu coração este amor por Cristo? Para que naquele momento em que as dores começarem, em que eu começar a ser incomodado por uma dor insuportável, que eu não sei qual vai ser a dor que eu vou sentir, eu não sei no fim dos tempos qual é a dor que vai vir me atacar. Muitas vezes aqui já nós pregamos: se um homem anticristo vier e te colocar uma arma na cabeça de toda a sua família, você vai ser fiel a Cristo. Demos outros exemplos já aqui nessa igreja. Hoje, a pergunta para a nossa meditação é: o quanto este amor por Cristo, esse não se envergonhar de viver um evangelho ao pé da letra, o quanto este feto, esta criança, está desenvolvida no nosso coração a ponto de enfrentar com coragem o princípio das dores e o momento que se antecipa ao nascimento, a volta de Jesus. Ou será que no momento em que essa dor nos apertar, nós vamos crer e acreditar no falso Cristo ou no falso profeta, a fim de que essa dor se afaste de mim? Como está o meu e o seu coração? Quantas
Quantas vezes ao longo da semana passada você se envergonhou ou não teve coragem de dizer que era seguidor de Cristo? Quantas vezes você não teve coragem de acordar para conversar com Deus? Quantas vezes o seu sono, mesmo diante da tua tribulação, o teu sono te venceu e não deixou você se pôr diante do teu Deus, que você crê que é poderoso para fazer todas as coisas, e aí você não teve coragem de sair da sua cama, em meio à sua dor e sofrimento, para falar com Ele? E por que você acha que na hora do princípio de dores, que você não consegue nem imaginar, você acha que você vai resistir? Na minha resposta para aquela ovelha que me ligou, eu disse: eu vou orar a Deus especificamente para saber se Ele tem algo para mim. E a ovelha disse: pastor, eu acho que eu não estou acreditando muito naquela pessoa, porque ninguém mais me falou isso, só ela. E eu não acredito que Deus não daria um alerta para a sua igreja. Eu falei: olha, uma coisa está certa e na outra está mais certa ainda. Está certa de não acreditar, porque Deus não usaria a vida só de uma pessoa para falar para o resto do mundo todo isso que Ele quer falar. Você está certinho, não acredita não. Agora outra que você falou, você não acha também que Deus diria só para uma pessoa o recado? Mas Ele está dando o recado há muitos anos para todos que querem ouvir. Tantas pessoas já entraram nas igrejas, já ouviram o recado de Deus, conhecem todos os principais pontos do Evangelho, desde o amor de Cristo, do amor de Deus, que entregou o seu Filho unigênito, para que salvasse a vida naquele que nele crê, até o finalzinho da contracapa, quando ele diz como tudo vai acabar. Ele já disse tudo, ele já deixou escrito. Ele usa homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes para dizer dessa palavra todo o tempo. Nós somos parte desses homens que serão indesculpáveis. Eu e você, que um dia declaramos que somos crentes em Cristo Jesus e que cremos que seremos salvos porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para justificar a mim e a você. A ressurreição de Cristo não foi só para vencer a morte, é porque estava no plano de Deus. Não, ela tem um propósito direto, que é a minha e a sua justificação. Se Ele não ressuscitasse, a minha e a vida e a sua vida não seria justificada. Às vezes nós entendemos que Cristo venceu a morte só para dizer para todo mundo e deixar claro que Ele é mais poderoso que a morte e que os homens estavam errados. Amado, o verdadeiro sentido da ressurreição é para justificar a minha e a sua vida. Se nós tivermos vergonha disto, nós estamos indesculpáveis. A palavra de Deus, ela é clara. Homens que não viveram a verdade, se envergonharam do Evangelho, pegaram a sua própria justiça e colocaram perante a verdade do caráter de Deus, são indesculpáveis. E homem que pega a verdade de Deus e troca pela sua própria justiça, isto é pecado. O homem que está em pecado, ele está trocando a verdade de Cristo, do caráter de Cristo, pela sua própria justiça, pela sua própria verdade. Isto é pecado. Na Bíblia você não vai entender, você não vai achar um texto dizendo assim, ó, se você pegar
e tirar a verdade de Deus e viver a sua verdade e ajeitar do seu jeito, aí isso é pecado. Mas ela diz que se nós não vivermos a verdade de Deus, da forma que Ele nos deixou, nós estaremos em pecado. Então, nós criarmos uma verdade para nós dentro do Evangelho, nós estamos pecando. Não façam isso. Não criem as suas próprias verdades. Dentro dos seus matrimônios, dentro da educação dos seus filhos, na sua relação profissional, na sua relação familiar, na vizinhança e na parentela que você tem. Não crie a sua própria verdade. Não julgue, não condene. Aprenda da justiça de Deus e viva pela justiça de Deus. Não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o que te permite entrar em intimidade com Deus. É o Evangelho que nos ensina quem é o Senhor, Criador de todas as coisas. É o Evangelho que nos ensina quem é Jesus Cristo, o Salvador e sustentador. E é o mesmo Evangelho que nos ensina quem é o Espírito Santo, o Consolador, nos nossos últimos dias. Não dá para ter vergonha do Evangelho. Não dá para viver dizendo que sou cristão, mas na hora em que algumas coisas de modinhas acontecem, nós andamos na fila dos modelos dessa modinha. Nós não temos coragem de nos colocarmos e continuarmos na fila dos crentes. Amados, fé é escolher ousadamente e firmemente crer no que Deus disse. A fé do nosso século precisa reaprender a crer totalmente no testemunho das Escrituras, para nunca termos vergonha dela. E entre as chaves da vida fiel está a verdade da nossa conversão. Quem não é verdadeiramente convertido ainda não tem a chave da vida fiel ao Evangelho. E conversão não é no sentido figurativo ou no sentido de termos passado pelas águas do batismo e publicamente declarado que cremos em Jesus Cristo. Aqui, entre as chaves da vida fiel, está a veracidade da conversão. Nós precisamos reaprender a crer totalmente no Evangelho. E essa conversão, esse crer totalmente, é permitir, é escolher, me deixar ser transformado por aquilo que eu leio e digo que creio. Amém? Tem algumas coisas aqui que muitas vezes nós fazemos desapercebidos ou no momento de ira a gente acaba fazendo. O Antigo Testamento diz: não matarás. E de repente a gente nem mata fisicamente alguém. Mas o nosso andar e o nosso falar põe em risco vidas que estão de olho em mim e em você, prontos para verem o testemunho de Cristo na nossa vida. E nós matamos o início da fé daquela pessoa, porque nós não somos fiéis ao Evangelho de Cristo.
Mas na Bíblia não falou que se eu cometesse pecado, alguém morreria por causa do meu pecado. O poder que as nossas palavras cristãs têm são incalculáveis. O próprio Deus diz que todas as vezes que nós usarmos o nome de Jesus Cristo, nós seríamos capazes de fazer coisas maiores do que Ele fez. Mas olha como o inverso também é verdade. Todas as vezes que eu tenho condição de salvar alguém e levar essa pessoa de um encontro direto com Deus, com Jesus, eu me envergonho do Evangelho e não declaro o poder de Jesus Cristo sobre a vida daquela pessoa. Eu não fiz nada de errado, eu só não fiz o que era certo. Me envergonho do Evangelho. Tenho medo de orar por uma pessoa que está precisando. Quando algumas pessoas não cristãs acabam fazendo gestos de gentileza, amor e cortesia entre eles, eu não declaro: a paz de Cristo reina em vós, por isso vocês são assim. Para despertar que essas pessoas, puxa, eu nunca tinha parado para pensar, mas eu faço gentilezas e cortesias e trato com respeito outras vidas. Mas por quê? Talvez seja porque o amor de Cristo reina em mim. Eu tenho uma porção de Cristo em mim. Eu nunca tinha parado para pensar. Olha só, aquele carinha ali cristão falou isso para mim. Nem conheço ele. Existem inúmeras formas de nós profetizarmos coisas na vida das pessoas, de levarmos o Evangelho para a vida das pessoas de uma forma sutil. Assim como o inimigo sutilmente trama todos os dias, em todos os cenários da nossa vida, nós temos a chave do Evangelho nas nossas mãos para sutilmente declararmos as bênçãos do Senhor sobre a vida das pessoas. E não fazemos. E aí quando eu chegar no céu diante de Deus, Deus vai falar: então, Akira, eu te dei tantas oportunidades, e aí naquele telãozão grandão, plano, vai passar, aqui, quando essas duas pessoas discutiam, você foi o mediador, e você não as abençoou. Aqui teve uma outra situação, e você não profetizou aquilo que eu pus no seu coração. Eu coloquei as palavras na sua mente, no seu coração, e você, com vergonha do Evangelho, de declarar que você é de Cristo, você não proferiu sobre a vida delas. Porque eu e você nada mais somos do que mensageiros do Evangelho, que no tempo de folga ficamos, como diz o Adriano, louvando ao Senhor com os anjos. Nós deveríamos estar louvando o Senhor todo o tempo. Em alguns momentos o Senhor fala assim: Edgar, vai lá que vai ter uma situação, e naquela situação você vai proclamar o Evangelho na vida daquele grupo. E aí o que nós fazemos muitas vezes? Vamos lá com o nosso entendimento e fazemos o que achamos que deveríamos ter feito. Não, porque Deus mandou ir lá. Mas não falamos aquilo que Deus nos preparou para falar. Não termos vergonha do Evangelho. Não tem mais tempo para nós fazermos uma escolha. Não, peraí. Eu tenho que falar de Jesus. Hoje eu vou lá bater no vizinho, ele está brigando de novo com a esposa, e os filhos estão no desespero, e eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não sou prometido nesse nível, eu não sou ousado nesse nível. Como é? Onde te falta coragem, amado? Quando tem alguém doente, que vergonha é você ir lá bater e falar: olha, fiquei sabendo que estão doentes aqui, eu vim trazer uma oração, eu vim trazer o Espírito de cura de Deus aqui para dentro do seu lar, posso orar? A gente tem vergonha.
Mas aí na hora de comprar, né, uma jaqueta estilosa, uma bermuda estilosa, passar um gel no cabelo e desfilar pelo shopping ou por algum lugar, a gente não tem vergonha. Mas isso não nos salva. Isso não nos faz melhor nem pior que ninguém. Aquilo que nós precisamos fazer, amados, nós precisamos fazer. Deus não vai mandar outro. Sou eu e você. Primeira mensagem de hoje: não se envergonhe do evangelho que um dia você professou a sua fé. Não se torne indesculpável como esses homens se tornaram, para que Deus não nos deixe a nossa própria imundícia. Eu não tenho condições de determinar os meus dias. Eu não tenho condições de saber o que eu vou viver amanhã. Nenhum de nós temos. Amém, amados? Segundo ponto, ainda na introdução e depois aqui no Teatro das Crianças, foi dito, foi pré-anunciado, que enquanto eu estive doente, Deus me permitiu fazer meditações sobre aquilo que talvez eu não estivesse fazendo. O teatro disse que nós possamos fazer modinha, a modinha cristã, a modinha do evangelho. Como que eu vou chegar hoje em casa, sentar com a minha esposa e com meus filhos e falar assim, vamos desenhar a moda cristã aqui, como é que vai ser? Como é que nós vamos andar ao longo dessa semana? Qual vai ser a roupa de Abraão que a gente vai usar amanhã? Porque agora é isso, né? Vou lá para o meu trabalho de Moisés. Aí na quarta eu vou também de Isaac. Aí depois eu vou de Jacó. Aí depois... Não é essa modinha. É sentar com a sua família, entender o que Deus já te deu de discernimento e conhecimento, porque é disso que você tem propriedade para falar. É disso que você tem propriedade para andar. O andar do cristão não é igual de todo mundo. Porque cada um recebeu uma porção de conhecimento para dividir no meio que está inserido. Eu não sou um modelo para desfilar pelas passarelas, nem de Milão, nem de lugar nenhum. Então Deus não vai me usar, amado, nas passarelas para dizer do evangelho. Lá nas passarelas já tem os cristãos responsáveis para fazer isso. No meio em que você está inserido, você já está responsável por fazer isso. Não espera descobrir não, já está dito, em alto e bom som. O meio em que você está inserido, você é o responsável para ditar a modinha do evangelho. Glória a Deus. Jeremias. Cadê o meu Jeremias? Vem cá, Jeremias. Isaías, Jeremias. 33. Na abertura desse culto foi dito que a minha e a sua vida já estava escrita e determinada todos os dias. Amém? Quem sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida aí, levanta a mão. Como assim? Povo de pouca fé. Vocês não acreditam que está escrito e determinado? Não ouvi um amém? Está escrito e determinado ou não está? E você não conhece? Como é que eu posso ter coragem de levar o evangelho se eu não sei o que vai me acontecer? Olha a nossa mente humana. Deixa eu colocar o nome que eu preciso ler vocês. Olha o que Deus me trouxe ao meu coração. E eu que sou um cara assim, cheio de engrenagem nessa cabeça doida aqui. Ele me faz pensar umas coisas que é louca. Eu digo que creio no evangelho. Eu creio que os meus dias estão escritos e determinados. Mas aí eu paro para pensar e falo, mas eu não sei nenhum deles. Como é que eu vou chegar
para o pastor, que precisa de uma palavra de consolo, e vou dizer algo para ele, se eu não sei nem do meu dia de amanhã? Faz sentido isso? Como é que você se empodera da palavra do Evangelho para pronunciar e anunciar ele para alguém, se você não vive a certeza de que os seus dias estão escritos e determinados? Ah, então, mas é assim, não, eu até creio, eu até tenho fé nisso, mas é como eu não sei, aí meio que duvido. É assim. Por isso também me bate uma incertezinha de não falar do Evangelho para o outro, porque vai que ele me pergunta o dia de amanhã dele. Então nós estamos despreparados. Se for isso que acontece com você, como de vez em quando já aconteceu comigo, é assim, ó, nas horas mais difíceis que eu falo, Senhor, não vou não, deixa eu ficar quietinho no meu lugar. Esse cara já falou que não é de Cristo, esse cara já falou várias vezes para mim que não gosta de Jesus. E aí o meu coração está assim, vai lá e fala, vai lá, porque ele deu a brecha para você falar, ele abriu a oportunidade para você falar, você falou que não crê em Jesus, hein? Mas olha, essa sua atitude é de crente. E eu não tenho coragem, porque depois eu não tenho coragem de continuar o confronto com ele, para provar que sim, você é de Jesus, basta você querer, a escolha é sua, Jesus já deu a livre escolha para você que está enganado nos seus próprios pensamentos e conhecimento. Eu tenho medo de encarar esse debate, mas eu estou próprio da palavra, eu estou apropriado dela, eu me convenço dela assim todos os dias para mim, e eu não consigo levar isso para convencer o outro. Como isso? Aí falta intimidade. Porque assim, ó, e todos que são pais aqui vão saber disso. Quando eu digo para o Davi assim, Davi, vai lá em tal lugar, tá vendo aquela pessoa? Fala tal coisa assim para ela, tá, porque ela já vai saber do que é. O que ele faz? Ele não me pergunta quem é a pessoa, ele não pergunta de onde eu conheço, ele não pergunta nada, ele só vai e fala, meu pai falou para falar para você, uma coisa assim, sabe? Aí a pessoa fala, mas eu nunca vi esse garoto. Quem é seu pai? Aí ele aponta e eu aceno assim. Aí a pessoa faz assim. Porque já tem entre eu e a pessoa alguma coisa, um conhecimento, um trato antigo, alguma coisa de conhecimento. Nós já nos falamos e eu só precisei usar o Davi como mensageiro. Ele não questiona. Ele não fala, papai, mas eu não conheço, eu vou ficar com vergonha, né? Não, ele simplesmente acredita no pai dele e vai lá e faz. Se ele vai passar vergonha ou não? Porque ele pode passar, né? A pessoa olhar para mim, eu acenar, ela fala assim, ô garoto, não te conheço, e aquele cara que está acenando é o seu pai? Tampouco conheço ele. Porque a pessoa pode não lembrar de mim, pode estar com raiva de mim e não querer receber a notícia que eu mandei. Mas o filho obedece, sem questionar, porque ele tem a mensagem do pai para entregar. Se a outra pessoa vai receber, não é dele o papel. Mas por que ele obedece? Porque ele vive comigo, porque ele conhece como eu ajo. Ele fala assim, meu pai não é louco de mandar eu falar um recado para uma pessoa que ele não conhece, que ele nunca viu, e que vai tirar o sarro na minha cara se eu for dar esse recado. Não é assim? Os filhos acreditam naquilo que a gente pede para eles fazerem, porque eles convivem conosco, eles têm intimidade. Na noite eles levantam e vão lá e dormem com a gente abraçadinho, e fica, papai, dorme comigo, papai, eu estou com medo, eu tive um sonho ruim. E aí você abraça ele e dorme tranquilo, ele descansa. Aí na hora que ele está com fome, papai, estou com fome. Você vai lá e faz um ovinho mexido e ele se farta. Ai, meu pai salvou a minha fome. Filho é o que anda com o pai todo o tempo. Intimidade, ele sabe o jeito do pai pensar. Quando o pai olha com aquele olho assim, ergue o óculos assim, ele fala, ferrou pro meu lado. Filho cumpre cegamente o que o pai mandou, porque ele está na intimidade, ele conhece os detalhes do olhar, dos gestos do pai. Se nós temos vergonha de falar do Evangelho, quando o pai nos manda,
É porque talvez nós não temos esse nível de intimidade. E por isso a gente duvida do recado que Deus mandou dar. Amados, nós somos filhos de Deus. Nós somos os ramos na videira que Ele é. Nós temos que nos apoderar disso verdadeiramente. E aí, Jeremias 33:3, eu não vou falar do contexto, não vou falar nada, eu só vou ler. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso foi lá no passado que ele disse. E essa mesma verdade do passado é hoje atual na minha e na sua vida. Você precisa invocar a Deus. É o que Ele nos manda. Invoca-me, pergunta-me e eu te responderei. Aleluia. Buscar-me-ei e me deixei achar. Para que você cumpra o seu papel, o seu propósito. Eu tenho lhe entregue todas as quartas-feiras, aos domingos, todos os cultos domésticos, todos os cultos do lares, todas as reuniões na sua igreja. Eu, o teu Deus, o visito. Você diz que crê, você sente a minha presença, mas na hora que eu te peço algo, você duvida da intimidade que tem comigo e você não cumpre o que eu te peço. Este é o propósito da sua vida, cumprir aquilo que eu te propus, aquilo que eu já te entreguei. O lugar onde você está, fui eu que te coloquei. As pessoas com quem você lida, fui eu que te relacionei com elas. Tudo que você tem aprendido é para você entregar a essas pessoas com quem você convive. Não é obrigação sua convertê-las, mas entregar o Evangelho com verdade, com ousadia. Porque nos últimos tempos, nos princípios de dores, você vai me negar se você não tiver essa fé cristã renovada no seu coração. E você não tem como renovar por si mesmo a sua fé. É só na intimidade comigo. É só na intimidade comigo. Me invoca, me invoca, me invoca, e eu lhe retornarei todas as respostas. Coisas grandes que você não faz ideia. Então pergunta para o Senhor: Senhor, o que o Senhor já escreveu e definiu para os meus dias? Qual é o teu propósito na minha vida? Não me deixe estar fora dele. Eu quero viver pelo teu propósito. Amém, amados? Que nós possamos fazer modinha cristã no meio onde nós estamos, invocando corajosamente ao nosso Deus, buscando intimidade todos os dias profunda com Ele, para que na hora que eu não tiver oportunidade de ligar para pastor nenhum me atendeu, o que eu vou fazer? O pastor não vai me salvar, a palavra de Deus, o que eu tinha que lembrar? Eu tenho intimidade com o Pai direto, eu sei aonde encontrá-lo, eu sei como invocá-lo, eu sei que o que Ele vai me fazer ler, Ele vai me dar entendimento. Está nos faltando ousadia, está nos faltando coragem, ou está sobrando vergonha do Evangelho? E para finalizar, tirou. Tudo rascunhado na Bíblia. Glória a Deus. Compreenda que através do batismo você foi crucificado com Cristo, escolheu crer que você também se uniu a Jesus em sua morte, sepultamento e ressurreição. Romanos 6, de 1 a 10 tem esse contexto, que você nunca se esqueça disso. Jesus vai sempre nos levar no ponto inicial. Todas as vezes que nós falharmos e pecarmos, Deus vai nos tirar, para nos tirar desse pecado, desse sentimento de pecado. Ele vai nos tirar e vai nos levar no momento em que Ele nos chamou. Sempre. Se você está em dificuldade, se você está com medo, se você não está com coragem,
Se algo está te impedindo de fazer a vontade do Pai, volte no dia do seu batismo. Volta, ora, ajoelha no seu quarto e volta no dia do seu batismo, amado. E lá você se lembra. Deus vai te ajudar, vai colocar o Espírito Santo para vai te lembrar de todo o amor, de todo o sentimento, de toda a fé, de toda a crença, de todo o fervor que Ele fez mexer com todos os seus órgãos, com todo o seu intelecto, com tudo que você tem de estrutura. Ele vai te restaurar de cima a embaixo, porque foi naquele momento que você atendeu ao chamado. E todas as vezes que nós pecamos, ou os homens usados por Deus pecaram, Deus os fez voltar naquele ponto de encontro inicial. E é assim que Ele nos restaura. Amém. Glória a Deus. Compreenda que através do batismo você foi crucificado com Cristo e você escolheu crer que você também se uniu a Jesus na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Amém? Recline sua cabeça. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós entregamos as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, que ela possa andar conosco, Pai, latejando no nosso coração, na nossa mente, ao longo de muitos dias ainda das nossas vidas. Que ela nos faça lembrar que nós não precisamos ter medo de nada, absolutamente nada, porque o Senhor é dono de todas as coisas, e o Senhor tem o poder para todas as coisas, e que nós somos os Teus filhos, aqueles que faremos somente o que o Senhor mandar. E uma vez que o Senhor mandar, que nós tenhamos coragem, sem questionar nada, nós possamos ir lá e cumprir a Tua vontade. Nos renova, nos transforma a mente, o coração, para que sejamos assim, filhos cheios da intimidade com o Senhor, Paizinho. Não nos deixa, Senhor, soltos por esse mundo, como muitos pais aqui na terra criam os seus filhos e educam os seus filhos soltos, à mercê das suas próprias conhecimentos, à mercê das suas próprias vontades. Sim, Deus. Nós sabemos, e quando vemos essas crianças, nós mesmos questionamos com o conhecimento humano e pedimos misericórdia por aquela criança. Sim. Que nós sejamos agora com os olhos invertidos, ó Deus, olhando de cima, o Senhor nos criando, nos educando, nos amando no dia a dia, para que estejamos preparados para que Sua ordem, para que ela seja cumprida por nós. Nos dá tempo de intimidade, nos tira diante da TV que nos faz perder tempo, nos tira diante do celular, dos sites, de mensagens, de qualquer coisa que nos desvia de Ti. Pai, nos mostra com clareza aonde temos posto o nosso tempo tão precioso, que tem ficado cada vez mais curto aqui nessa terra. Nós queremos aplicar o nosso tempo todo contigo. Sabemos que temos tarefas do lar, do trabalho, dos compromissos com as pessoas aqui neste mundo, mas que sejamos fiéis de te entregar todo o restante desse tempo ao Senhor. Nos ajuda, Paizinho, nos ajuda, nos transforma verdadeiramente em cristãos que cremos e vivemos essa crença no Pai. Nos ajuda a contribuir com a moda cristã. Nos ajuda, Senhor, a sermos meditadores fiéis à Tua palavra, estarmos com ela afiada na nossa boca, quando for a hora, nós possamos empunhá-la e dividir, Senhor, osso e medula de quem quer que seja, e tocar profundamente o coração dessas pessoas pelo poder da Tua palavra. Nos cria dessa forma, nos forma adolescentes e adultos no futuro fiéis a Ti, assim como nós queremos que os nossos filhos sejam fiéis a nós e a tudo quanto temos ensinado a eles. Sim, Deus. Deus, nós Te agradecemos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Aleluia.
Amém. Todo mundo entendeu o recado? Amém. Deus tem poder para salvar todo mundo agora. Tem. Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Ele fala, bom, vamos acabar com essa história e vamos resolver tudo. Aquele que tem que ser recolhido do céu vai agora, aquele que já vai para o inferno também. Deus falou, agora, vou decidir agora. Deus tem poder para isso? Deus tem poder? Um dia alguém falou de Jesus para você. Falou ou não falou? Falou. Comigo aconteceu 50 anos atrás, pastor Jair Avelar. Dia 13 de março de 1973, às 18 horas e 30 minutos, Deus usou a vida do pastor Jair Avelar para falar comigo. Ele cumpriu, não desobedeceu. Marcos 16:15. Aleluia. Ide por todo mundo anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ponto. E aqui a ordem que Deus desde o início do culto falou é essa: cuide das minhas coisas, que da tua eu vou cuidar. Aleluia. Simples assim. Você sabe o que tem que fazer. Cuida das minhas coisas, que das tuas eu vou cuidar. Eu tenho poder para salvar tudo, mas eu dependo de você para trazer outros. Aleluia. Amém. Os que faltam, e faltam poucos. Amém? Amém. Leva esse recado de Deus para você. Amém. Glória a Deus. Benção, palavra poderosa. Às vezes a gente pensa que é só na hora da mensagem que Deus fala. Deus fala desde a hora que a gente entra naquela porta. Um abraço, meu irmão, enfim. O clube da Luluzinha. O Felipe tem um recado, né, Felipe? O Felipe é o líder dos nossos teens, jovens e adolescentes. Você tem 32 segundos. Graças a Deus. Caiu. Coloca para mim aí, Nicolas, por favor. Graças a paz, irmãos. Amém. São dois avisos, rapidinho, né? No dia 28 desse mês, 28/10, às 19 horas, a gente vai ter uma palestra aqui com os pais dos adolescentes da nossa igreja. Só que isso está aberto à igreja toda, tá? O tema aqui é: eu tenho um filho adolescente agora, né? É pastor psicólogo, pastor André Fernandes, ele é pastor dentro da convenção tem a ideia de pastores, né? Isso, pastoreio de pastores, ele cuida da parte da Guará Norte, né? Que é a região do norte de São Paulo, do estado, e de Guarulhos. Então ele tem um trabalho também com adolescentes, e a ideia é um preparo da família para ajudar na criação do adolescente. E é muito importante. Então, se você tem um filho adolescente, uma criança que está prestes a entrar na adolescência, e aliás, ou não, né? Quer participar e aprender um pouco mais, Já se esse evento aqui, vai se preparando também. Esse evento está aberto para a nossa igreja. Eu acho que vai ser uma bênção. Deus vai falar muito com a gente, e é muito importante para o crescimento espiritual, e é fundamental. O adolescente está no momento que ele precisa desse apoio da família. Ele precisa de uma estrutura familiar para crescer bem estruturado, está num momento de formação da mente, e isso é muito importante para a gente. Quanto mais preparo, é melhor. Então fica o convite aí para a nossa igreja, para que a gente esteja aqui no dia 28, é um sábado, às 19 horas. Próximo, 32 segundos já passou. No dia 11 de novembro, a gente vai ter aqui na nossa igreja um culto de jovens, com os jovens da nossa igreja, com os adolescentes. Não é um culto para os jovens, é um culto de jovens para Deus. E um culto para Deus não é só com os jovens, é um culto da igreja. A igreja é um corpo só. Por isso nós queremos convidar toda a igreja. A gente vai falar isso mais vezes no grupo do WhatsApp também, aqui até o dia 11 de novembro. Mas no dia 11/11 a gente vai estar aqui cultuando a nosso Deus, e a gente conta com a presença da igreja. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Felipe. Todo mundo aqui já foi adolescente, sabe que quando chega na fase da adolescência, a gente sabe tudo. Pai não sabe nada, mãe não sabe nada. Amém? Então é bom a gente estar aqui. Encontro dos homens. Vai ser lá no condomínio, gente. Lá na minha casa. Tá? Tem uma churrasqueirinha lá muito boa. Lá não é em casa, lá no aspecto, lá na área social, lá onde a gente mora, ok? Os homens
vão ser obrigados a levar 500 gramas de carne, cada um. Não me vem com tutano, nem com músculo, ok? Joelho, patinho. Não, irmão. Vai lá, rapidinho, meio quilo de contrafilé cortado para churrasco, só. O restante a igreja vai dar, ok? Todo o arroz, a farofa, a linguiça, tudo a igreja vai dar, tá bom? Sábado que vem, a partir das 5:30 da manhã, porque para comer bastante, né? Tá bom? Mas vamos estar num dia muito gostoso, 9 horas da manhã, vai passar uns momentos muito bons, vai ter uma palavra e logo em seguida a alimentação. Amém, amados? Temos um momento muito importante aqui, bastante importante. Nós temos quase 17 para 18 anos de Abba Pai, ok? Ela nasceu nesse período. E eu me lembro que quando chegou na igreja, uma família bastante importante e perdurou com a gente por muito tempo. Quero chamar o Geraldo, que ele vem aqui à frente. O Andrezinho tinha 2 anos de idade quando ele chegou na igreja. Hoje ele está com bigode, cavanhaque, com 17. Então faz 15 anos que o Geraldo está conosco, né? E Deus está chamando ele para um novo ministério. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós tivemos uma reunião, eu, ele, o pastor Tiago também essa semana. Glória a Deus. A Letícia tem uma responsabilidade muito grande na Igreja Batista Manaim. Deus tem um ministério lá. E Deus está convocando o G também para estar junto dela, como família. Amém. Né? E aí ele falou: pastor, eu tenho que comunicar a igreja, né? E eu falei: você vai falar para a igreja e nós vamos orar enviando o G para esse novo ministério. Amém. Glória a Deus. Okay? Ele tem um chamado ministerial e lá eu sei que tem muita coisa para ele fazer, principalmente aquilo que já está introduzido, que Deus tem colocado na mão da Letícia como líder das mulheres lá. Eu sei que Deus vai usá-lo também poderosamente ao lado dela lá. E os dois como família vai ser abençoado. E nós aqui como Abba Pai vamos emprestar ele para a Igreja Batista Manaim por um período. Ué, foi assim na vida do Tiago. Tiago saiu da primeira Igreja Batista em Alphaville, né? Memorial. Aí ele veio para cá, ficou quase 9 meses com a gente e recebeu a missão para ir para Marília. Falei: filho, vai lá, faz um estágio em Marília, depois você volta para dirigir os trabalhos aqui. Ficou 7 anos em Marília. Glória a 7 Deus. anos. Eu não sei quanto tempo você vai ficar na Manaim, mas daqui a pouco nós vamos estar. Mas nós vamos fazer isso orando e colocando as mãos sobre o Geraldo, para que Deus abençoe eles nesse novo ministério. Amém? Bom. Tem 2 segundos. Glória a Deus. Bom, primeiramente, muito obrigado, igreja, obrigado, pastor, por ter me suportado esse tempo, né? 15 anos e, assim, dá uma vontade de chorar, viu? Mas eu vou fazer um esforço aqui, mas gostaria de agradecer imensamente a todos da igreja, né, por esse convívio. Aliás, ministério, né? Ministério significa serviço. Eu vou só estar em outro endereço. A palavra de Deus diz assim, eu separei um texto e eu meditei nele durante a semana, né? Romanos 14, de 17 a 18 diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito pelos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns para com os outros. Então, é nessa toada, é nessa proposta do apóstolo Paulo que nós estamos servindo uns aos outros. Apesar do texto dizer aqui que o reino de Deus não é comida e nem bebida, por favor, não esqueçam de me convidar para o churrasco, né? Porque é comunhão,
assim como pode me convocar para os jejuns e as orações, né? Mas não esqueça, né, dessa segunda parte, né, do churrasco. A minha família toda agradece, né, também trago aqui o abraço de todos e a saudade, mas estamos juntos, né? Amém. Muito obrigado demais, né? A palavra de Deus, ela tem primazia no nosso coração. A palavra que nós estudamos aí durante a semana do pastor Tiago, falamos sobre Hebreus, né? E ali tem uma palavrinha muito importante. Fortes tentas. É a iluminação do Evangelho na nossa mente, no nosso coração. E nós nunca percamos isso. Nós batalhemos firme na proposta que Deus nos chamou. Nós sejamos firmes, alicerçados. Não é outro Evangelho, não é outra coisa. É o Evangelho do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Deus possa continuar nos abençoando. E eu digo, a igreja Abapai é a extensão da minha casa. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quero chamar aqui o pastor Tiago, Akira, Adriano, Eliezer, Midney. Eu já vim preparado. Cal, vem aqui também. Os líderes e diáconos da igreja. Nós vamos enviar o geral. Amém. Vamos orar para que Deus o abençoe. Amém? Glória a Deus. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé nesta hora. Aleluia. Aleluia. Gente, ajuda ele aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja, estenda suas mãos. Oh, Deus, que graça. Né? Todos os pastores, toque no geral. Deus, aqui está o teu filho, Pai. Sim, Deus. O Senhor tem um ministério na mão do geral. Que ele exerça, Senhor, com unção renovada e nova. Para que aquele povo, Senhor, possa receber de Ti a Tua orientação. Que ele tenha, Senhor Jesus, a autoridade, como o Senhor tem dado a ele, a autoridade para pôr a mão sobre os enfermos e os curar. Para restauração de lares, restauração de vidas. Deus, e ele junto com a Letícia, junto com os meninos, Deus, possa ser, ó Deus, um pastor eficiente, um ministro poderoso nas tuas mãos, naquela igreja. E nós o enviamos, em nome de Jesus. Cobre ele, Senhor, de toda sorte de proteção. Pai, em nome de Jesus, que Satanás bate em retirada contra a vida do Geraldo, contra a vida da família dele, contra a vida do ministério dele, Deus, em nome de Jesus. Traga também sobre a vida dele, Senhor, saúde plena, que todos os seus órgãos estejam funcionando, Deus, todas as suas células, o sistema imunológico em dia, Deus, revigora as forças, como o Senhor fez para Josué e Caleb, em nome de Jesus. Nós enviamos o teu filho, restaurado, renovado e com porção dobrada do teu Espírito sobre a vida dele. Nós, como igreja, ó Deus, parte do teu rebanho, abençoamos o Geraldo, a Letícia e toda a família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Obrigado, Gê, por 15 anos de apoio, de suporte, 15 anos que você sempre esteve aqui do nosso lado, dando apoio, orientando, com sabedoria, dirigindo todas as coisas. Obrigado mesmo. Amém? Um beijo. Amado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui encerrando o trabalho dessa manhã. Não é? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Bênção pura. Glória a Deus, amados. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso orientador, siga com você, meu irmão, siga com você, minha irmã, com todos da tua família, hoje e até Maranata. E todo o povo de Deus diz: amém. E todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Não saia daqui sem abraçar pelo menos 10.898 pessoas.